Nesse capítulo 13 de matemática dessa semana, nós vamos começar a estudar a parte de fração, tá? Frações. Então, é um conteúdo que já é extenso, então eu vou dar uma noção hoje, depois vou gravando mais atividades, mais explicações para ficar detalhado, tá? Então é assim, vou começar a explicar a fração dando para vocês uma história em quadrinho que eu encontrei. Então ficou assim, o Cascão, né, da Turma da Mônica, então ele explicando as frações egípcias. Então ele dizendo: olá, galerinha, hoje vamos aprender um pouco da história das... Antigamente, no Egito, as pessoas plantavam à beira do rio Nilo quando o rio enchia e inundava tudo. Quando as águas abaixavam, tinham que medir as terras de cada agricultor novamente. Mas como eles sabiam o tamanho de cada terreno, os marcadores davam nós em cordas para saber a medida certinha de cada terreno, nem mais nem menos. Os egípcios perceberam que nem sempre a distância da corda era suficiente para medir pedaços inteiros. Então, os egípcios pensaram que poderia usar partes menores de um espaço da corda e assim inventaram as frações. Então vamos lá. Frações. O que é fração? Fração é um número usado para representar parcela de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais, ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada uma das partes obtidas nessa divisão será chamado de fração. Então, aqui nós temos a ilustração da menininha segurando o bolo, né? Então, dividiu o bolo em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. O bolo foi dividido em 6 partes e o menininho pegou uma parte do bolo. Daí aqui agora nós temos o desenho do menininho com o chocolate. Então nós temos uma barra de chocolate, né? E nessa barra de chocolate, então o primeiro tá assim. Primeiro chocolate, um chocolate inteiro. Um chocolate inteiro. E esse chocolate inteiro, ele dividiu pela metade. Então, é um chocolate, né, inteiro. Ele dividiu uma metade e pegou um pedaço dele. Então, ficou um meio. Quer dizer, de um inteiro, dividiu no meio e pegou a metade. Então, se escreve um meio ou metade. Aqui embaixo, ele tem uma barra de chocolate que ele dividiu em 4 partes iguais. Né? Ficou a mesma quantidade. Dessas 4 partes, ele pegou 2. Então, 2 quartos. Então, o chocolate inteiro, ele dividiu em 4 partes e pegou 2. Aqui embaixo nós temos uma pizza. A pizza foi dividido em 8 pedaços. Retirou 1 oitavo, certo? Sobraram 7 oitavos. Dentro da fração, tudo tem nome, né? Então, a nomenclatura da fração. Então, a nomenclatura da fração ficou assim. Em cima, numerador. Embaixo, denominador. Tá? Então, numerador, denominador. Existem vários tipos de frações. Tem fração própria, imprópria, aparente e mista. Só vou dar uma visão geral, depois nós vamos especificar cada um deles na próxima aula. Então, a fração própria são frações em que o numerador é menor que o denominador, ou seja, representa um número menor que um inteiro.
Exemplo, 2/7. Fração imprópria são frações em que o numerador é maior, ou seja, representa um número maior que o inteiro. Então, 5/3. Fração aparente são frações que o numerador é múltiplo ao denominador, ou seja, representa um número inteiro escrito de forma de fração, 6/3. E a fração mista, que é constituída por uma parte inteira ou uma fracionária, representada por números mistos, exemplo, 12/6. Então, 1 inteiro e 2/6. Aqui eu coloquei o desenho, né, de uns pratinhos divididos em parte. Então, o primeiro dividido pela metade, o segundo nós dividimos em 3 partes, o outro dividimos em 4, o outro em 6, tá? São partes divididas. Tem o detalhe também da gente fazer a leitura. Então, tem o jeito de você escrever. O número tem a maneira da escrita do número. A fração também tem como você escrever, representar ele, né? Então, lá, como se faz a leitura de uma fração? Frações com denominadores de 0 até 9. Aqui eu estou colocando de 0 até 9. Então, lá, 1/2, 1/2 ou metade. 1/3, 1/3 ou terça parte. 3/4, 3/4 ou 3/4 partes. 2/5, 2/5, 5/6, 5/6, 3/7, 3/7, 7/8, 7/8 e 4/9, 4/9. Revisando: 1/2, 1/3, 3/4, 2/5, 5/6, 3/7, 7/8, 4/9. Aproveitando isso aqui que eu estou falando sobre a leitura, tem leitura acima de 9, que eu coloquei até 9. Mas acima de 9, nós já falamos em avos, tá? Então, vamos supor que aqui no 4, no lugar do 9, fosse 12. Então, seria 4 12avos. Se fosse 18, 4 18avos, tá? Se fosse o 10, seria o 10º, então 4 décimos. Ou se fosse 100, 4 centésimos. Então, tirando isso, você sempre coloca avos, um número, e escreve avos, tá? Então, está aí a explicação sobre eles, né? Eu dei um parecer mais ou menos tipos, a nomenclatura e como se lê. Vou passar uns exercícios para vocês fazerem em casa, tá? Fazer as atividades. E daí na próxima aula eu aprofundo mais com a explicação mais profunda da fração.